Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde. Mais um dia na nossa semana, não é mesmo? Mais um dia que nós vamos vencer. Então, hoje, quinta-feira, penúltimo dia da semana, nós temos aula de História e Geografia. A nossa primeira aula é a aula de História. Então, vocês peguem o livro de vocês. Antes da tia começar, a tia queria conversar um pouco com vocês sobre a aula de Geografia e a aula de História. Infelizmente, tanto a aula de História quanto a aula de Geografia são aulas que demandam mais tempo para ler, para entender aquilo que está lendo. Não são aulas muito dinâmicas, como a gente pode fazer em ciências, que às vezes tem um experimento, como a gente pode fazer em português ou em matemática, que a tia pode trazer alguns materiais para que vocês entendam melhor. A aula de história, infelizmente ou felizmente, ela demanda muita leitura. Então, eu queria pedir desculpa se às vezes as aulas de história não são tão legais, mas infelizmente é a única coisa que a tia consegue fazer melhor por vocês é tentar explicar aquilo que está no livro. Talvez se a gente estivesse na escola seria de alguma forma diferente, mas não muito, porque, como a tia já falou, são aulas que precisam mais de explicação, né? Eu preciso falar mais, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dica, né? Se vocês quiserem assim, tia, eu gostaria de ver mais isso, ou eu queria que a senhora fizesse mais aquilo, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Peguem o livro e abram na página 75. Nós vamos dar continuidade, porque na aula passada nós falamos a respeito dos portugueses que descobriram uma nova terra, não é? Portugueses descobrem novas terras. A gente já sabe que as novas terras que os portugueses conquistaram, né, descobriram, foi o nosso Brasil. Então, aí hoje na página 75 a gente vai falar sobre as viagens marítimas. Por quê? Para o Brasil ter sido descoberto lá em 1500, alguma coisa tinha que estar acontecendo. Deveria ter algumas expedições. Então, na nossa aula passada, a gente comentou sobre a busca por especiarias lá nas Índias, não é? E aí a gente viu também que os portugueses estavam insatisfeitos porque eles também queriam participar do comércio dessas especiarias, onde somente os árabes, por enquanto, tinham esse acesso livre às mercadorias. E aí, na nossa aula de hoje, como a gente vai falar sobre as expedições, a gente vai começar lendo o primeiro parágrafo do livro. Então, meus amores, fala assim, ó. O rei e os comerciantes portugueses queriam participar desse comércio, que era muito lucrativo e vantajoso. Mas os árabes tomavam conta das principais vias por onde eram levados os produtos da região das Índias aos portos do mar Mediterrâneo. Ou seja, os árabes eles comandavam, vamos dizer assim, as vias por onde, os lugares, os caminhos por onde os navios iriam percorrer para chegar até as mercadorias. E o rei de Portugal não estava satisfeito, porque ele também queria participar. Aí fala assim, ó, o rei e os italianos também dominavam as rotas do Mediterrâneo, isto é, eram eles que revendiam os produtos para vários lugares da Europa. Aí fala assim, o rei de Portugal uniu-se aos comerciantes para procurar uma nova rota. O novo caminho escolhido foi navegar pelo Oceano Atlântico. Por essa rota poderiam chegar às terras das especiarias. E aí a gente sabe que o Oceano Atlântico também banha o Brasil. Então tá tudo se encaminhando para que mais dia menos dias eles chegassem aqui no nosso território. Mas como foi que isso aconteceu? Então, antes da tão famosa descoberta do Brasil, houve-se várias expedições, várias viagens marítimas. Uma delas, a primeira, foi feita não sei se foi a primeira, mas assim, o livro relata uma que foi feita por Bartolomeu Dias. Ele foi, né, contornou, aqui, ó, ele saiu daqui, contornou
a África. Essa daqui ficou conhecida como a Rota do Cabo, tá bom? Aí depois, também teve aqui, ele fala que Vasco da Gama, em 1498, chegou às Índias, no mesmo ano, né, que foi a expedição anterior. Então, mas ainda assim, ele não chegou no Brasil. Aí fala assim, ó, em março de 1500, uma nova expedição seguiu para as Índias, a fim de obter especiarias. Foi comandada por Pedro Álvares Cabral, que antes de chegar ao seu destino final, tomou posse das terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Essa expedição foi organizada com 13 embarcações formadas por naus e caravelas. O próprio Vasco da Gama teria indicado a Cabral a possibilidade de encontrar novas terras em seu caminho, navegando mais a leste do continente africano. Então, pessoal, o que a gente entende aqui? Pedro Álvares Cabral, ele navegou ao lado contrário, um pouco mais, porque ó, norte, sul, leste, oeste. Então ele navegou um pouco mais a leste do continente africano e aí chegou aqui em Porto Seguro, no Brasil, porque ele acreditava e ele não estava errado. Olha só, naquela época não existiam os mapas que existem hoje, que a gente sabe que a Terra é redonda, né? Então, que se a gente fosse navegar por aqui, rapidamente a gente vai chegar do lado de cá. Só que para eles não sabiam disso, eles achavam que a Terra era quadrada. E que se eles fossem navegando para cá, eles iriam cair num buraco sem fundo. Olha que doideira, num buraco negro, escuro. Aí, o Pedro Álvares Cabral navegou um pouquinho a leste do continente, pouquinho não, porque a gente sabe que é bem distante, mas assim, um pouco a leste do continente africano e descobriu o Brasil, chegando em Porto Seguro em 1500. Então, aí depois ele foi, ó, a linha aqui no mapa mostra direitinho, ó, ele veio, parou aqui no Brasil e depois seguiu pro destino dele final. Então, foi assim que foi descoberto o Brasil. É claro que fala as viagens marítimas, as expedições marítimas, porque aconteceram muitas e muitas viagens e isso era muito comum, porque naquela época o transporte de alimentos, de especiarias, feito a gente já falou, o comércio era feito através dos oceanos, tá bom? Aí agora na página 76 vocês vão fazer essa atividade, número 1, número 2, número 3. Vão virar a folha na página 77. Se vocês perceberam, a tia falou lá atrás sobre os naus e as caravelas. E esse texto aqui vai falar um pouco mais sobre isso, né? Fique sabendo, então é a nível de conhecimento. Aí ele fala como que foi a viagem, como que foi constituída a expedição, com quantas embarcações e por aí vai. Aí mostra aqui, ó, uma imagem de como era. E aí a gente vai virar na página 78 e vai dar continuidade ao texto, mostrando como é que era, ó. As naus eram navios apropriados para as viagens marítimas, pois além do transporte de alimentos para o sustento da tripulação, era preciso carregar as especiarias em lugares seguros para não estragarem. Ou seja, esses barcos, os naus, como é que fala aqui, eles eram mais seguros, tanto para a população quanto para as especiarias que eles estavam carregando, porque não podia se perder. Aí mostra a bússola e o astrolábio, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que era o astrolábio, né? Mas é utilizado para medir a altura dos astros. Aí vocês vão ver aqui, tá bom? E depois vão virar na página 79 e vai conhecer como era a vida de uma nau, tá? Também são textos para só vocês ficarem sabendo, tá legal? Depois, na página 80, tem a atividade do número 1, ó, letra A e letra B, e essa atividade é bem legal, porque, olha, eles mostram aqui, ó, uma embarcação, que legal, e faz uma legenda, então vocês podem ver o que o número 1 correspondia, número 2, então é bem legal.
E pra gente encerrar a nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a página 81, que é a continuação da atividade, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez eu te vou pedir, assim, desculpas, né, talvez por a aula não ser tão dinâmica, mas infelizmente vocês estão crescendo. Então, conforme a gente vai crescendo, as aulas vão ficando mais, assim, não vou dizer sérias, mas elas vão ficando, assim, sem muitas dinâmicas para se fazer. Né? Quando a gente tá lá na educação infantil, a gente canta, a gente brinca, a gente bate palma, aí vai no primeiro ano ainda continua um pouco, mas aí conforme a gente vai crescendo, algumas coisas vão deixando de fazer parte da nossa rotina, e aí as aulas de história deixam um pouco de ser aquelas aulas dinâmicas, mas a tia tenta o máximo possível fazer com que elas fiquem melhores, tá bom? Se eu achar algum videozinho sobre as expedições marítimas, eu vou colocar abaixo para vocês, depois desse vídeo, para vocês assistirem também, tá legal? Então, a nossa aula foi essa, e a gente se vê daqui a pouquinho com a nossa aula de geografia. Tchau!